Olá, bem-vindo você a esse vídeo, feliz vida, eu sou o Melk e hoje vamos fazer uma reflexão sobre um dos capítulos desse livro, que é um livro pequeno, mas super objetivo, super rico nas reflexões que esse livro traz nos ensinamentos, o livro do Mestre Choa Koksui. Ele tem 7 livros nessa linha dos sutras do Lótus Dourado e esse é o Sutra no Lótus Dourado da Vida. E o nome desse livro é Vivenciando o Ser. E aí esse livro inspirou a gente aqui a fazer essa série de artigos onde a gente esquematizou uma reflexão para que a gente possa avaliar ali como é que está o nosso processo nesse ensinamento. Então, basicamente, ali, um livro que inspira um exercício ali que a gente está propondo, um exercício simples, e hoje a gente vai fazer juntos aqui. Eu vou ler com você, vou comentar algumas coisas, vou trazer, né, como é que um pouco do como eu me sinto, né, com esses ensinamentos, e assim poder inspirar você aí nessa autorreflexão, né, esse autoconhecimento, entender um pouquinho melhor aí. E creio que esse material do Mestre Choa, ele traz muito ensinamento interessante que eu acho que vale a pena a gente levar os ensinamentos do mestre, né? Para você que nunca ouviu falar, ou para você que já ouviu, você que é da escola do Mestre Choa, poder olhar por uma perspectiva talvez aí diferente. Então vamos seguir, vamos aqui para a tela. Estou com o artigo no nosso blog aberto e a série é Série Vivenciando o Ser. E esse artigo aqui no Yin no Yang, né? Sutra do Lótus Dourado na Vida. Estamos aqui, o Mestre Choa já aparece aqui logo de frente, né? A fotinho da capa aqui dele, da capa do livro. E vamos lá, vamos para esse artigo que eu creio que vai ser bem interessante. Série Vivenciando o Ser, no Yin e no Yang, Sutras do Lótus Dourado na Vida. No coração dos ensinamentos de Mestre Choa Koksui, encontramos o princípio do paradoxo. A presença do Yin dentro do Yang e do Yang dentro do Yin. Essa sabedoria universal revela a dança contínua da vida, onde os opostos não são rivais, mas expressões complementares da mesma realidade dinâmica e transformadora. Compreender esse princípio é despertar para o fluxo natural da existência. E aí já fica uma frase aqui do Mestre Choa, né, de inspiração, logo para começar. A harmonia é alcançada pela correta compreensão e aplicação das polaridades, do Yin e do Yang. Então, a gente tem esse primeiro tópico aqui, onde a gente já traz aqui os ensinamentos principais, para fins de reflexão, alguns tópicos. E todos os outros artigos têm esse mesmo modelo de estrutura. Então, a ideia é essa, a ideia é a gente passar pelos ensinamentos principais, posturas positivas, posturas negativas, prática e desenvolvimento, para a gente ter como fazer com isso, sinais de evolução e perigos no caminho. E a 7ª é uma citação final inspiradora. Então a gente botou esses 7 tópicos para a gente estudar cada um desses capítulos, desses tópicos que trazem esses ensinamentos a partir do Mestre Choa, da perspectiva do Mestre Choa, de como é que ele trazia isso. Lembrando que esse foi um ciclo de livros que foi publicado não pela escrita do Mestre Choa, mas sim pelo trabalho da Charlotte Anderson, que por 9 anos foi registrando conversas, aulas, retiros, e o que ela tinha oportunidade, né, para poder coletar ali da essência dos ensinamentos do Mestre Choa. E ela, com um grupo de pessoas, consolidaram esses 7 sutras. A gente vai falar hoje de um deles. Então, vamos começar do começo. Vamos aqui para o número 1, ensinamentos principais. Trabalhei no zoom aqui para poder ficar legal. Ensinamentos principais. Dentro do Yang existe o Yin. E dentro do Yin existe o Yang. Isso aí tem até uma representação, né? O tal ali com aquelas bolinhas pretas dentro do branco e o branco dentro do preto, né? Essa mensagem de que
e eles vão juntos ali, né? Na polaridade. Nada é fixo ou absoluto, tudo está em constante transformação. Assim, falou em transformação, a gente vai falar de mudança, né? Então está tudo em mudança, a lei da mudança, que vai mudar, tudo vai mudar. Então faz parte desses ensinamentos que Mestre Shô transmite. É um ensinamento até anterior ao Mestre Shô, mas a forma como ele ensina, como ele aborda, como ele entende, como ele interpretou. Então eu acho bem interessante a pegada dele. E nada é fixo ou absoluto, tudo está em constante transformação. Isso já lemos, né? Quando o Yang se expande excessivamente, ele se transforma em Yin e vice-versa. Então, o infinito é encontrar o outro lado de novo. Quando o Yang se expande excessivamente, ele se transforma em Yin e vice-versa. O equilíbrio é alcançado não pela rigidez, mas pela aceitação consciente dos ciclos. Tudo é cíclico. A vida, ela é cíclica, né? As estações, o dia, o ano, né? A questão de calendários. A gente vai ver diversos calendários pela história e mesmo ainda hoje em tradições, né? E esse é o princípio da transformação. Toda força contém sua contraparte latente. Então aqui estão os ensinamentos principais que estão por trás desse tópico ali no livro, da forma como eu observei. Vamos para o item 2, posturas positivas. Aceitar a dualidade da vida com sabedoria e neutralidade é uma postura positiva. Então, estamos aí com uma avaliação ali que a gente pode fazer, né, a partir desses entendimentos, desses ensinamentos, né, como é que é a postura positiva, como é que está a minha. A gente já vai ver já as posturas negativas, vamos ver as primeiras positivas, para a gente já poder refletir, né. A questão da neutralidade aqui, a sabedoria, a gente até ouve falar de uma forma mais universal, vamos chamar assim. E essa neutralidade, pelo menos para mim, foi algo que foi aparecendo, né? A sabedoria estava sempre lá, né? Agir com sabedoria, né? As virtudes e etc. E aí, com o tempo, foi aparecendo essa palavra neutralidade. Então, eu acho bem interessante. Observar os ciclos naturais de expansão Yang e de recolhimento Yin. Saber mapear isso, né? Perceber o que está acontecendo ali, está expandindo e aqui está a retração e essa dinâmica, nessa dinâmica, como é que está essa dança, né? Então, observar os ciclos naturais de expansão Yang e recolhimento Yin. Cultivar equilíbrio energético nas atitudes, emoções e pensamentos. E aí, os dois anteriores, já de uma certa maneira, né, ali percebidos, né, observar os ciclos naturais de expansão e de recolhimento. E você já é capaz de fazer isso. Ok? A questão da neutralidade, opa, ganhe consciência disso, não é só sabedoria, mas como é que age com a neutralidade? Porque a sabedoria está buscando ainda, né? Porque a neutralidade vai ser reflexo, inclusive, da aplicação dela. Então, pelo menos da forma como eu enxergo aqui. E praticar a fluidez diante das mudanças sem resistência, ou seja, aconteceu alguma coisa, não parar para lamentar, mas, opa, peraí, mudou, vamos lá, cadê? Como é que é agora? E seguir em frente. Posturas negativas. Resistir aos ciclos naturais tentando prolongar estados de euforia ou ação. Esse aí é uma postura negativa. Se percebeu nessa condição, postura negativa. Então, daí já é uma reflexão a estar tomando ali, fazendo. Acho que aqui já abre uma porta interessante para uma reflexão se isso acontece. Resistir aos ciclos naturais. E eles estão acontecendo o tempo todo ao nosso entorno. Vamos lá. Rejeitar momentos de pausa, descanso e introspecção. Isso acontece? Se sim, não está se permitindo o balanço.
como eu digo ali, né, do ritmo, que ele vai e ele, quando você olha em gráfico, né, como é que isso está? É picos ou é suave? Como é que é seu padrão? Como é que isso funciona? Como isso pode ser harmonizado? Uma reflexão que ajuda nesse sentido. Apegar-se a estados extremos como se fossem permanentes. Querer perpetuar aquilo porque tá bom e eu quero mais e acabou e lamenta. E essa é uma postura negativa que vai te atrapalhar nesse processo. Está indicando que você não está percebendo esse yin yang acontecendo ali, ou está negligenciando. E aí tem que ver onde está enquadrando para poder desequilibrar-se emocionalmente diante da impermanência da vida. Também é uma postura negativa. Então aqui a gente passou por 4 para a gente ter uma noção, aqui ter uma ideia de aplicação até prática desse processo, né? Vamos nas práticas e desenvolvimento, que aí a gente vai trazer, né, algumas reflexões. Meditar sobre momentos de virada, quando a ação cedeu lugar ao silêncio e vice-versa, né? Por que meditar naquilo? Você entender como é que é essa transição, como ela aconteceu, como é que funcionaria melhor para você. Você conhecer, se mapear, isso é uma prática que você pode estar adotando. Observar seus próprios padrões energéticos, estou mais yin, estou mais yang, por essa perspectiva. Tem gente que tem percepções diversas. A gente está falando dessa yin e yang, né? E saber entender para onde está essa dominância, onde está essa fragilidade. Tentar entender isso e trabalhar com isso, para se curar hoje disso. Praticar a neutralidade e o discernimento, evitando cair nos extremos. É uma prática. Você ter isso mapeado, você ter percebendo que, olha, de alguma forma ali eu me desequilibro, como é que eu me neutralizo ali? Identificar o teu caso para poder aplicar ali conhecimento. Quando eu digo conhecimento ali, tem vários Pranic Healers aqui, ou pessoas, né, que não conhecem o Pranic Healing, mas que têm técnicas para poder purificar o seu sistema e trabalhar aqueles condicionamentos energéticos que estão em hábitos, né? Então em formas de agir, então em vários níveis, né? A gente está falando de vários níveis aqui. Visualizar a dança harmônica do yin e do yang no coração e na mente. E entendendo que o coração tem o seu yin e yang, a mente tem o seu yin e yang, e eles trabalhando como yin e yang. Então, fazer isso de forma consciente, né? Meditar nisso, meditar nessa relação, meditar na cura dessa relação, meditar no fortalecimento dessa relação. Sinais de evolução, vamos para os sinais de evolução. Estar em paz com os altos e baixos da vida, sinal de evolução aí acontecendo. Demonstrar flexibilidade diante dos acontecimentos, evolução acontecendo. Desenvolver uma visão profunda e unitária por trás da dualidade aparente, sinal de evolução aí. Sentir o ritmo do universo pulsando em si mesmo, são sinais de evolução, são sinais que você sabe no teu interior, né, se eles estão acontecendo ou não. E não se esgota nesses aqui que eu estou trazendo, tem diversos outros. Isso aqui é só para a gente dar esse pontapé nessa reflexão, para a gente poder estimular essa reflexão aqui, esse estudo, né? Perigos no caminho, os riscos que a gente tem aí. Apegar-se ao yang como força superior, desprezando o yin, ou vice-versa, tá? Você achar que uma é mais importante do que a outra, isso aí é um perigo danado no nosso processo. Reprimir emoções e ações por acreditar que um dos polos é mais espiritual que o outro. São lados de uma mesma moeda, né? E a gente querendo... Querer controlar os ciclos naturais da vida, isso aí é impossível, né? A gente fazer isso. Bom, não vou falar que é impossível porque o poder da comunidade, né? Então, enfim, a gente gera uma egrégora, né? Como comunidade ali, se a gente tem os mesmos... Enfim, eu acho que a gente pode fazer alguma coisa.
Mas enfim, vamos seguir aqui. Perigos no caminho. Apegar-se ao Yang como força superior, desprezando o Yin. Reprimir emoções ou ações por acreditar que um dos polos é mais espiritual. Querer controlar os ciclos naturais da vida. Confundir equilíbrio com inércia ou passividade, né? Achar que está em equilíbrio ali, mas na verdade tá uma passividade ali, segurando a barra para ela não descer para o outro lado ali, numa passividade de não querer agir no sentido de fazer o que tem que fazer para ficar bem. E para a gente finalizar a nossa leitura desse artigo hoje aqui, tem essa inspiração do Mestre Shou, que eu acho que está tudo dentro do que a gente está estudando aqui, né, nessa reflexão. De acordo com o princípio da transformação, quando o Yang torna-se demasiadamente expandido, ele vai se contrair. Yang excessivo se torna Yin excessivo e vice-versa. Ou seja, você ir para algum extremo ou para outro extremo, você vai fazer com que não funcione de forma adequada. Então, fica aí a mensagem do Mestre Shou. Espero que essa reflexão ela tenha contribuído positivamente aí para a sua trajetória. Estamos por aqui. Gratidão por assistir esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo. Vamos adiantar o nosso expediente. Tchau, tchau.